Seja muito bem-vindo a mais essa live. A gente está aqui hoje para falar de um assunto muito importante, muito interessante para quem está começando, tá? Então, se você está começando, fica ligado, porque essa live é para você, tá? Como começar a investir em 2021 com pouco dinheiro, tá? Muitas pessoas têm essa dúvida, muitas pessoas ficam se questionando, né? Como efetivamente ganhar dinheiro com investimentos, isso não é só coisa de quem é rico ou sei lá o que, mas não, tá? Eu vou te mostrar aqui hoje na prática como você pode começar. Eu vou mostrar algumas opções disponíveis também para quem tem pouco dinheiro e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Se você for olhar aqui a nossa agenda do dia, ou seja, o que nós vamos tratar hoje, né? Os assuntos que a gente vai conversar hoje ao longo dessa aula. O primeiro deles é a falácia do milionário, né? Já você vai saber o que é isso, vai entender o que é esse aspecto dos investimentos e como isso pode te afetar. Você também vai entender como investir com pouco dinheiro na prática. Então eu vou mostrar algumas opções diferentes de investimento que você consegue fazer com valores muito pequenos. Então você vai conseguir enxergar isso também de maneira muito fácil, muito prática, tá? Você vai sair daqui sabendo exatamente quanto custa investir em várias coisas diferentes do mundo dos investimentos. E além disso, a gente vai falar sobre como começar a construir uma carteira de investimentos mesmo tendo pouco dinheiro. Então você vai pegar aqui na prática como fazer a sua própria carteira de investimentos, mesmo começando aos poucos, começando devagar, tá? E no final, eventuais perguntas ou respostas que possam aparecer, a gente também vai responder aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, já vamos começar com a nossa live. Primeiro aspecto que a gente tem aqui é o que eu chamo de a falácia do milionário. O que é a falácia do milionário? É a ilusão de que muitas pessoas têm, tá? O que é a falácia do milionário? É a ilusão que muitas pessoas têm de que para investir bem é preciso ser muito rico. Talvez você fale, não, Dudu, eu sei, hoje em dia todo mundo já sabe que é possível investir com pouco dinheiro. Ok, porém muitas pessoas continuam achando que aqueles que são mais ricos conseguem acessar oportunidades de investimento muito superiores ou que são diferentes ou que eles têm acesso a uma espécie de santo graal ou pedra filosofal dos investimentos que está muito acima de nós investidores comuns, né? Pessoas físicas comuns. E você vai ver que na verdade não é bem assim, tá? Isso é uma mentira, tá? Investidores muito ricos conseguem investir em outras coisas? Poxa, até conseguem, eles conseguem comprar pedaços de empresas novas, eles conseguem investir em coisas diferentes porque eles têm muito dinheiro, ok, mas a maior parte dos investimentos que são considerados bons investimentos, eles são acessíveis também para nós, hoje em dia, tá? Se você olhar o Warren Buffett, que é o investidor mais famoso do mundo, ele fez riqueza investindo em ações de empresas, e hoje qualquer um de nós consegue comprar ações de empresa a um custo muito baixo, um custo até inexistente, né? Você não paga taxa nenhuma, só paga o valor da ação. Ou seja, não existe mais essa desculpa de que para investir tem que ter muito dinheiro. Isso pode ter sido realidade lá atrás, tá? Se você olhar a geração dos nossos pais, dos nossos avós, investimento era sinônimo de quê? De comprar imóveis, de comprar apartamento, de comprar casa, de comprar terreno. Por que isso? Porque realmente o mercado não era muito bem estruturado, o mercado ainda não estava amadurecido e uma pessoa comum não conseguia acessar opções de investimento. Então você não conseguia simplesmente emprestar dinheiro para o governo, não existia tesouro direto. Você não conseguia comprar ações com facilidade. As ações, né, eram ações em que você tinha realmente como se fosse um diploma, né, falando que você é o dono daquelas ações, você tinha que guardar aquelas ações, né, e se você perdesse aquele papel, você perdia suas ações também. Ou seja, era um outro mundo, uma outra realidade realmente só acessível às pessoas mais ricas, né? A informação era muito vaga, as pessoas não tinham acesso à informação, então quem tinha um pouco mais de dinheiro e consequentemente mais acesso também à informação, essa pessoa conseguia sair muito na frente e ganhar dinheiro, e a maioria dos cidadãos não conseguia.
nesse mundo de hoje, a realidade não é essa, tá? Nosso mundo é um mundo multiconectado em que mesmo pessoas muito simples têm capacidade de estudar, assistir vídeos, assistir a lives como essa, que são públicas, e começar no mundo dos investimentos de maneira muito eficiente, tá? Então, a falácia do milionário é isso. Tira isso da sua mente, essa ideia de que para investir em ações ou para investir em qualquer coisa é preciso ser rico. Não, tá? A gente brinca que a bolsa de valores, ela não é o lugar de milionários, né, de pessoas que entram, mas ela é um lugar de criar milionários, tá? Então tenha isso em mente. Você não vai ficar milionário da noite para o dia, não vai ser hoje, essa semana ou esse mês, não. Esse processo demora tempo, tá? Então, quando a gente está falando de uma construção progressiva de patrimônio, a gente está falando de longo prazo, tá? Então, eu estou falando aqui de uma década ou mesmo de várias décadas. Vai variar muito de pessoa para pessoa, quanto você poupa por mês, quanto você recebe, enfim. Tudo isso vai ser muito importante para dizer efetivamente quais são as suas possibilidades de ter bastante dinheiro lá na frente. Mas o ponto é, independente de quanto você ganha hoje, de como é a sua situação financeira agora, se você consegue guardar algum dinheiro, você consegue e deve investir pensando no seu futuro, tá? Então, esse é o grande aspecto desse primeiro ponto que a gente vem trabalhar. E o segundo ponto que a gente vem trazer é mostrar para você na prática, tá? Algumas opções de investimento que você consegue acessar com pouco dinheiro. Veja aí rapidamente, olha só, essa primeira opção que eu trouxe aqui, ela é o Tesouro Direto, tá? O que é o Tesouro Direto, Dudu? O Tesouro Direto a gente já fez muitos vídeos, muitas lives sobre isso. O Tesouro Direto nada mais é do que uma plataforma que te permite emprestar dinheiro para o governo. É considerado dos investimentos mais seguros numa economia. Então aqui é a porta de entrada para você que está começando, tá? Inclusive a gente tem um material disponível no nosso Instagram, também no nosso site, que é o e-book Tesouro Direto no Azul. Um e-book gratuito, totalmente voltado para você que está começando e que quer saber como investir o seu dinheiro, como começar no mundo dos investimentos. Eu te explico lá por que eu considero o Tesouro Direto a porta de entrada, tá? Você que está começando, não vá atrás de outras coisas não, comece pelo Tesouro Direto. E aqui eu trouxe algumas possibilidades, ou seja, qual é o investimento mínimo que você precisa fazer para investir no Tesouro Direto, tá? O Tesouro Direto, como eu disse, é uma plataforma, então dentro dele tem vários títulos diferentes. E se você olhar bem, você vai perceber que se a gente olhar, olha aquele roxinho ali no meio, é o Tesouro Selic, o mais tranquilo, mais seguro, tá voltado principalmente para aquele investidor que quer construir a sua reserva de emergência ou ter algum plano de curto prazo, seja uma viagem, seja, algo que vai ser daqui a alguns meses ou 1 ano, 2 anos. O Tesouro Direto é recomendado, o Tesouro Selic é recomendado para isso. Se você olhar, o investimento mínimo necessário para investir no Tesouro Selic hoje é de R$ 106,96, tá? No dia que eu gravo esse vídeo. Talvez você vá olhar, se você entrar no site do Tesouro, vai estar um pouquinho diferente, mas é sempre por volta desses valores, tá? E se você olhar, então, R$ 106, então, com R$ 107 aí, mais ou menos, você já investe no Tesouro Selic, ou seja, um valor pequeno, né? Um valor que a maioria das pessoas tem disponível, né? Que você já pode começar a sentir o gosto dos investimentos pelo Tesouro Direto. E se você olhar o resto da lista, você vai perceber que todos os demais investimentos do Tesouro Direto, o valor de investimento mínimo é ainda menor que no Tesouro Selic, né? Se você me perguntar, Dudu, qual é a lógica por trás de tudo isso? Não sei te dizer exatamente o porquê de cada valor ser diferente, né? Por que no Tesouro Selic é 100, por que no outro é 30? Há uma divisão feita, né? Com base no preço unitário, né? Aí os cálculos do Tesouro Nacional que realiza tudo isso, você não precisa se preocupar com isso. Independe se você investiu R$ 106 ou se você investiu R$ 10.000, R$ 8.000, enfim, seja lá quanto for. Sua rentabilidade vai ser a mesma, todas as regras são iguais, tá? Então não se preocupe com isso. A sua única trava
inicial é o investimento mínimo, então qualquer coisa acima dele você consegue fazer de maneira muito tranquila, tá bom? Então olha aí, então com R$100 você investe no Tesouro Selic, Tesouro pré-fixado é o azulzinho ali, com R$36 aproximadamente, né, R$30, enfim, 30 e poucos reais, menos de R$40, gente. É um lanche, né? É um lanche do iFood aí que você pede, que você come na rua. Não tô falando que você tem que parar de comer fora, não é isso, mas se a gente for fazer um paralelo, né? Ou seja, com valores muito pequenos que a gente gasta no dia a dia, né? R$35 você gasta no almoço, numa refeição, e com esse valor você já conseguiria investir aqui muito bem num título do Tesouro pré-fixado. Se você olhar mais embaixo, os laranjinhas são Tesouro IPCA+, que são indicados para longo prazo, né? Geralmente pensando lá na frente, até numa aposentadoria. Então, esses títulos são excelentes, né? Tem boas rentabilidades, eles te protegem inclusive da inflação, que é o IPCA, é a sigla da inflação. Ou seja, você garante o poder de compra do seu dinheiro e ganha ainda mais, né? Ainda mais um pouquinho aí. E se você olhar os prazos para esses, o investimento mínimo para esses títulos, você vai ver que também estão na casa dos R$30, R$40. Então, com menos de R$50, você investe em praticamente todos os investimentos do Tesouro Direto, exceto o Tesouro Selic, que você precisa de R$107. Tá percebendo como realmente começar no mundo dos investimentos é muito simples? Todos esses investimentos que eu falei aqui do Tesouro Direto, você pode fazer pela corretora do seu banco, né? Se você é do Banco do Brasil, do Itaú, do Santander, você consegue acesso à corretora desse banco, tá? Pela mesma plataforma, pelo site, você consegue, né? E você já investe no Tesouro Direto sem pagar nada, tá? A maioria dos bancos zerou a taxa, então você não vai pagar nada, nenhuma taxa adicional, vai pagar só o valor do título, efetivamente, né? Esse valor mínimo aí, ou quanto quer que seja que você quer investir. E também por uma corretora independente, né? Aquelas que você já deve ter ouvido falar, XP, Rico, Clear, Modal Mais, Easy Invest, Ora, Motor, enfim, tem várias aí no mercado e você consegue investir por elas também, a maioria também com taxa zero. Então dá uma olhadinha lá no Google mesmo, você já descobre e vai ver que quase todas hoje em dia não cobram taxa nenhuma. Então perceba que realmente é só questão de querer, né? Se você quiser que em 2021 as coisas aconteçam de forma diferente, você tem aqui na mão uma poderosíssima ferramenta, que é começar a investir. E o Tesouro Direto é uma das opções, tá certo? Se a gente for adiante, a gente vai ver aqui algumas outras opções de investimento. E aqui a gente tem investimento em ações. Aí perceba, eu tirei o print da tela do meu celular, né? Essa plataforma é a plataforma do Banco Inter, tá? Laranjinha, eu gosto muito do Banco Inter, eu tenho conta lá, uso bastante. E aí resolvi usar também a plataforma deles de investimentos. E lá o investimento em ações é taxa zero, então ele não cobra taxa também, tá? Isso é ótimo, ótimo porque você novamente só vai pagar o valor da ação, não vai pagar taxa nenhuma para a corretora. Então, cabe a você avaliar, né? O Inter tem a corretagem zero, algumas outras corretoras, como a Clear, também tem a corretagem zero. Já outras corretoras cobram algum valor em cima do seu investimento. Mas, de repente, se você gosta da corretora, já utiliza e tal, e não vê problema em pagar essa taxa, não tem problema também. Faça os cálculos, né? De repente, se o seu investimento for muito pequeno, você vai investir ali R$50, R$100, poxa, você pagar 1, 2, 3, 5 reais de corretagem é muita coisa, né? Por outro lado, se você for investir 5 mil ou 10 mil, aí realmente não é nada. Tanto faz, né? É um valor muito pequeno. Mas eu particularmente gosto, né, do Banco Inter, é bem fácil o investimento pelo celular, nunca tive problema, né, com a plataforma de investimentos, então eu continuo utilizando, tá? E aí eu tirei esse print aí de algumas ações que eu tenho e outras que estavam lá disponíveis na plataforma e que eu achei interessante para trazer para vocês poderem ver qual é o nível de preço, né? Quanto você precisa pagar para investir numa ação. Perceba que todas as ações ali, né, na coluna da esquerda, o que tem ali é o nome de cada ação, né? Então cada ação tem o que a gente chama de ticker, é um código, tá? Como se fosse uma abreviatura do nome da empresa. Se você olhar a terceira aí, é o Itaú. Itaú Unibanco, e a sigla do Itaú, né, o ticker do Itaú é ITUB, tá? E aí tem umas outras características que em outros momentos a gente pode explorar, né? A sigla dele é ITUB3,
E o F na frente quer dizer fracionado. Quer dizer que o mercado tem uma diferenciação, tá? Que se você compra 100 ações, né? 100 ações, você compra um lote de ações, tá? É uma coisa que nos Estados Unidos nem existe isso, né? Mas no Brasil ainda tem isso. E se você quiser comprar menos do que 100 ações, você tem que comprar no que a gente chama de mercado fracionado. Então, se eu quero comprar uma ação ou qualquer número entre 1 e 99, eu preciso comprar no fracionado. Então, por isso aquele F na frente, só por isso, tá? Não tem diferença nenhuma da ação, no preço da ação, nem nada. É só meramente por essa bobeira operacional que ainda existe no Brasil. Acho que dentro de algum tempo, inclusive, isso deve desaparecer, mas por enquanto é assim. Então, se você for comprar, você vai digitar lá o código, por exemplo, ITUB3F, pronto, vai aparecer para você ali que Itaú hoje está custando R$ 27,47 e você vai poder efetuar a compra daquela ação. Ou seja, com R$ 27,00 você pode se tornar sócio, ou seja, se tornar dono de um pedacinho do maior banco brasileiro. Então, ou não é um bom negócio, né? Não estou recomendando aqui Itaú, não necessariamente, né? Encaixe na sua estratégia de investimento. Você não precisa comprar ações do Banco Itaú, né? Só porque você está vendo aqui que custa R$ 27,00. Não, isso não quer dizer nada, tá? Você precisa aprender com o passar do tempo a avaliar a empresa, ver se é uma boa empresa. Isso aí é um papo para a gente se aprofundar um pouquinho no outro momento. Aqui eu estou só mostrando os valores, puramente, né? Itaú, R$ 27,00. Engie, que é uma empresa de energia, do setor de energia, R$ 43,00. WEG, que é uma empresa que produz motores e trabalha com componentes para a indústria, agricultura, etc. Na verdade, WEG faz 1 milhão de coisas, né? R$ 75,00, 74. M Dias é uma empresa de alimentação, né? A dona daquela marca Fortaleza e várias outras marcas de produtos, geralmente vindo do trigo, então tem muito macarrão, biscoito, enfim. Muitas das marcas que você compra possivelmente são da M Dias e você nem sabe. Então ela custa ali R$ 33,00. Ambev, né? Uma das maior empresas de bebidas do mundo, né? Dona aí das marcas como Skol, Antártica, Budweiser, várias outras, além de outros tipos de bebida, Guaraná Antártica, energéticos, sucos, etc. Uma empresa mundialmente famosa, né? Custa aí R$ 15,00 aproximadamente, enfim, uma série de empresas, né? Então perceba que realmente com valores muito baixos você consegue investir. E aqui é bom falar, né, que o valor da empresa, o preço, né, por ser 74 ou 15 ou 33, não quer dizer que uma é melhor que a outra, tá? Não tem como fazer essa comparação. O número que está ali, ele só faz sentido comparado com a própria empresa. Ou seja, se lá no passado a empresa custava 30 e hoje custa 74, poxa, significa que a ação dela subiu bastante, tá? Mas Ambev, por exemplo, custa 15, mas no passado se custasse 8, teria quase que dobrado de tamanho. Então é a mesma coisa de uma empresa de 40 passar para 80. Então não se ligue tanto no valor absoluto, tá? O que importa é o relativo, o histórico da cotação daquela empresa, enfim. Então só para deixar claro que não é porque uma empresa custa R$ 100 que ela é melhor do que uma empresa que custa R$ 8,00 ou R$ 10,00. Isso não tem nada a ver. Esse número que aparece ali na tela é o preço de uma ação, mas o quanto custa uma ação não é uma variável que te faz entender sobre a qualidade da empresa. Pelo contrário, não tem nada a ver. Então, essa aqui é um dos exemplos, né? Eu trouxe aqui ainda uma segunda tela de ações também. E essa segunda tela é bem interessante, porque tem uma empresa ali, que é uma empresa que eu acho bem interessante, que é a Grendene, né? Uma empresa que muitos devem conhecer de calçados, a dona da Raider. Ela tem vários calçados, chinelos, né? Público feminino também, tem vários tipos de calçado para mulheres. E a Grendene ali custa R$ 8,00, pouco mais de R$ 8,00. Então, veja só, um valor muito pequeno para você se tornar sócio de uma empresa muito interessante. Obviamente, caso você entenda que você deve fazer isso, né? Você tem que ter a sua estratégia muito bem definida, tem que saber o que está fazendo, não simplesmente o que ouviu falar de alguém. Aqui eu estou falando o valor necessário para investir. Então, com R$ 8,24, né, você investe na Grendene. Então, valor muito baixo realmente. Então, ações também é um grupo de investimentos que você consegue fazer de maneira muito tranquila, muito rápida, muito eficiente, tendo pouco dinheiro, tá? E para a gente fechar essa parte de exemplos e partir para a carteira de investimentos, a gente tem aqui os fundos imobiliários. Fundos imobiliários, né? A gente fez uma live sobre fundos imobiliários, né, na semana passada.
e essa live ficou salva, né, tanto no YouTube quanto no Instagram. Você pode dar uma olhada, eu expliquei o que é um fundo imobiliário, o que você deve olhar para investir no fundo imobiliário, mas aqui eu estou trazendo só os valores. Não perceba que ele transita ali, né, em torno de R$100 aproximadamente, 80, 70. Tem um fundo ali que está R$1.000, né, não sei exatamente que fundo é esse, mas geralmente está em torno ali das centenas de reais, realmente, entre 50 e 200 reais, tem alguns que custam um pouco mais, alguns um pouco menos. Perceba que tem um fundo imobiliário ali, o segundo da lista, né, que é o CARE11, né, o CARE11, que custa 71 centavos, né, olha só isso, menos de R$1. E novamente, também tem várias corretoras que você investe em fundos imobiliários sem pagar nada. A do Banco Inter é uma delas, né? Tem algumas outras também. Então você não paga taxa, pagaria só esse valor de 71 centavos. É um valor muito pequeno, um valor realmente irrisório para você começar a investir. Não estou dizendo que eu recomendo, eu nem sei exatamente que fundo imobiliário é esse. O que eu estou dizendo é, o valor inicial é muito baixo para você investir, tá? Vários fundos aí na casa das dezenas de reais, enfim. Fundo imobiliário é uma ótima opção, você vai se tornar dono de pedaços de imóveis, né? Ou seja, você vai estar investindo em imóveis por meio dos fundos imobiliários e você vai, com poucos reais, aí já ser dono de um ou mais imóveis, porque tem fundos que tem vários imóveis. Inclusive, são os fundos que eu mais acho interessantes, né? A gente falou sobre isso na live de fundos imobiliários, que são os fundos chamados multi. Aqueles que têm vários imóveis, tem vários inquilinos, né, dentro daqueles imóveis, tem vários contratos, enfim. São fundos bem interessantes. Aqui nessa segunda tela eu trouxe também outros fundos imobiliários que eu acho bacanas também, tá? Pra gente olhar os valores, tá, pessoal? Aqui, dentre esses aqui, tem alguns que realmente são legais, são fundos bacanas, o HGCR11, HGRE11, tem fundos aqui que são bem interessantes para você estudar e dar uma analisada, e todos aí, em torno de 100, 200 reais, um valor relativamente pequeno, você consegue aí ter acesso a um fundo onde você vai ser dono de imóveis, de pedaços de imóveis de altíssima qualidade, espalhados pelo Brasil, seja um shopping, seja um prédio comercial, enfim, várias opções aí. Então, de maneira resumida, o que você acabou de ver é que você pode investir com pouco dinheiro, tá? O dinheiro não é uma trava, não é um empecilho para que você comece a investir. O que muita gente fica em dúvida é como montar uma carteira de investimentos, ou seja, como definir no que eu vou investir. E aí eu te digo que essa realmente é a parte mais importante, tá? A parte mais importante dos seus investimentos para 2021 é você saber qual é o seu método, qual é a sua estratégia de investimentos. E uma vez que você tem o método muito bem definido, você vai segui-lo fielmente ao longo do ano. Eventualmente você pode fazer alterações e adaptações no seu método. Porém, enquanto você não faz, todo mês ali você vai estar religiosamente, recebe o seu salário, poupa seu dinheiro e investe seguindo o método, com a periodicidade que você definir, né? A maioria das pessoas recebe um salário mensal e investe mensalmente também. Então você pode fazer isso, tá? E é uma possibilidade muito interessante, tá? Você precisa ter esse método. E aqui eu coloquei um exemplo, tá? Um exemplo de uma carteira de investimentos que você pode ter, principalmente para você que está começando, tá? E aqui qual é o primeiro ponto que você tem que definir, né? Você vai ter que definir quantos por cento você quer ter entre renda fixa e renda variável, tá? A renda fixa, ela é tradicionalmente mais conservadora, então para quem está começando é muito mais interessante você começar com mais dinheiro, com bastante na renda fixa, tá? Não tem problema nenhum, gente. Você não tem que ficar se comparando com ninguém, se comparar com o seu amigo, com o seu cunhado, com o seu colega de trabalho, que de repente já tem mais conhecimento, que investe há mais tempo, ou que disse, ganhei muito dinheiro investindo em tal ação, e aí você fica com medo de ficar de fora daquilo, acaba seguindo uma dica, comprando uma coisa que você nem sabe o que é. Não faça isso, tá? Não vale a pena. É muito melhor você ter uma estratégia, um método de investimentos de iniciante, que você quer realmente começar devagar, mas que você sabe o que está fazendo, do que você colocar um monte de dinheiro em coisas arriscadas que você não faz ideia do que está fazendo e depois sofrer bastante, inclusive perder muito dinheiro, tá? Então esse é o principal risco que você tem, você que está começando, tá?
tá? Então, prefira sempre ter bem mais em renda fixa e pouco a pouco você vai ajustando, é você mesmo que vai definir isso, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu trouxe 80% em renda fixa e 20% em renda variável. Então, de cada R$1.000 que essa pessoa investir, R$800 vão para renda fixa e só 200 vão para renda variável, tá? Nesse exemplo aqui que a gente colocou. Então não tem problema nenhum ser assim. Aqui eu coloquei algumas opções que poderiam acontecer, tá? Então desses 80%, vamos colocar aqui então que essa pessoa vai investir R$1.000, tá? Então ele vai pegar 800 e vai dividir ali entre o Tesouro Selic 2025 e o Tesouro IPCA mais 2035. Olha que bacana, ele já está dividindo entre o curto prazo, né, um dinheiro que de repente ele vai guardar para fazer uma viagem ou para pagar alguma coisa, comprar um produto daqui a uns meses, no Tesouro Selic, e ao mesmo tempo no Tesouro IPCA+, ele já está pensando num prazo maior, lá na frente, 2035, tá? Então é muito interessante, com pouco dinheiro ele já consegue. Você lembra que o Tesouro Selic é com R$100 e poucos você já investe, o Tesouro IPCA+, com R$30 e poucos você já investe, R$40 e poucos, e você já pode começar por aqui. Então ela faz essa divisão, ele vai fazer os investimentos na renda fixa e também pode fazer o investimento em renda variável. Ali naquele percentual que eu botei de 20%, que é só um exemplo, tá, pessoal? Essa pessoa poderia começar investindo aí em 3 ações e 3 fundos imobiliários, tá? No início, gente, o investimento ele tem um caráter muito didático, tá? Tem coisas que você só vai aprender na prática, então você realmente precisa começar. Então, sendo um percentual pequeno em renda variável, você pode começar a investir em algumas ações, em alguns fundos imobiliários e ir pouco a pouco aprendendo, pouco a pouco estudando, pouco a pouco crescendo e se conhecendo também, conhecendo mais o mercado, tá bom? Então, é muito melhor você começar dessa forma, nesse exemplo aqui, do que você começar com o oposto. Imagina uma pessoa que começa com 80% em renda variável e 20% em renda fixa. Só porque ela ouviu alguém dizer, porque o amigo faz isso, seja lá o que for. Essa pessoa não entende, coloca o dinheiro em várias ações ou vários fundos imobiliários sem entender. Vai que acontece algo como foi a pandemia em 2020. Acontece uma crise, algum momento em que todo o mercado cai e aí, consequentemente, a renda variável cai muito. E essa pessoa vê as cotações caindo, fica totalmente assustada, não consegue dormir, fica desesperada, sofre com ansiedade, né? Sofre fisicamente muitas vezes, sofre mentalmente, emocionalmente e no bolso também, porque perde dinheiro e acaba tomando decisões precipitadas. Vende as ações, vende o que você tem, perde muito dinheiro e toma decisões horríveis, tá? Ou seja, gente, como definir esse percentual? Comece sempre com muito mais em renda fixa e vai equilibrando com o passar do tempo. Qual é o seu limite? Eu te digo, é aquele ponto, o seu percentual em renda variável máximo é aquele percentual que você deita à noite, a cabeça no travesseiro e consegue dormir tranquilo. Porque você sabe que por mais que haja oscilações ali, o seu foco é no longo prazo e você está com um percentual que você consegue aguentar ver ele oscilar sem que isso te deixe ansioso demais, sem que isso dificulte a sua vida, sem que isso te entristeça ou te torne, enfim, prejudique até o seu trabalho, os seus relacionamentos, por conta desse foco excessivo que as pessoas dão aos investimentos. O objetivo não é esse, o objetivo é o contrário, é que os seus investimentos eles tenham um norte muito claro, um método muito bem definido e que a partir daí você consiga fazer uma gestão geralmente quase que no automático, ou seja, você não vai precisar toda hora, todo mês ficar pensando nos seus investimentos. Periodicamente, né, a cada 3 meses ou a cada 6 meses ou uma vez no ano, você vai parar para revisar a sua estratégia, analisar os seus investimentos, ver o que é legal, o que é bom continuar, o que pode mudar, o que pode adicionar com base no que você estudou ao longo daquele ano, né? Se você começar, por exemplo, com 80% em renda fixa e 20% em renda variável, você pode, né, após um tempo, né, começou agora, né, chegou no fim de 2021, você faz uma análise de tudo isso, você vai ver que você vai ter aprendido muitas coisas e que para 2022 você de repente pode mudar um pouco isso, pode começar a investir mais em renda variável,
colocar mais ações, enfim, fazer o que você quiser, se você quiser, tá? Eu sempre digo essa frase: você não é obrigado a nada no mundo dos investimentos. Não é porque alguém investe em tal coisa e ganha muito dinheiro que você é obrigado a investir naquilo. Talvez não seja bom para você, talvez para você valha mais a pena ficar na renda fixa, com a maior parte do seu dinheiro, né? Que você se sente bem, você se sente confortável, porque no fim do dia é isso que importa, tá? É a segurança que você sente e a liberdade que o seu dinheiro está te dando. Porque senão se torna uma prisão, você fica preso àquilo, só pensa naquilo, fica desesperado. Esquece isso, tá? Investimento é para te dar liberdade e para te dar segurança, não para mexer com a sua cabeça, te fazer entrar em parafuso. Então é sempre melhor você começar com mais de renda fixa e com o passar do tempo você vai mudando se você quiser. Até chegar um momento que você vai ter, sei lá, 50% de renda variável ou até mais. Vai depender muito do seu perfil, né? Se você quer realmente mais risco, vai descobrindo que pode ter bons retornos, você entende o que está fazendo, mas vá sempre com muito cuidado, com muita cautela, tá? É sempre melhor ir mais devagar do que supostamente deveria, do que acelerar demais, tá bom? Então sempre saiba disso. Você pode montar a sua carteira de investimentos, é disso que a gente fala sempre aqui nas nossas lives. No nosso curso também a gente fala muito disso. A gente vai fazer uma masterclass no dia 21 de janeiro, tá? Agora de 2021, sobre investimentos sem cilada. Então você vai aprender como identificar bons investimentos, como não cair em ciladas e como começar a montar uma boa carteira de investimentos, uma carteira de investimentos que faça sentido para você e que seja muito boa para você olhando para o longo prazo, tá? Para que você não dependa de ninguém, você tome conta dos seus próprios investimentos e da sua vida como um todo, da sua vida financeira. Esse é o mais importante, tá? Ou seja, ter um plano é muito mais importante do que ter um plano que é o plano ideal. Esquece isso. Ninguém começa a investir tendo um plano perfeito, né? Com uma carteira de investimentos perfeita. Não, você vai aos poucos, com calma. E você vai evoluindo, crescendo com o passar do tempo, né? Daqui a um tempo você vai vendo que você, eu posso investir nisso, naquilo. E aí você vai, pouco a pouco, vendo essas possibilidades, tá ok? Mas o mais importante é que você comece e tenha um plano. Você já viu que é preciso pouco dinheiro para começar, então não tem por que não começar, tá? É claro que para quem tem pouco dinheiro, não vale a pena você começar investindo em 1 milhão de coisas diferentes. Imagina você investir em 15 empresas diferentes, ações de 15 empresas diferentes, tá? Porque elas vão representar muito pouco do seu capital. O ideal é que você estude um pouco essas empresas, então você não vai ter nem tempo para estudar todas elas de uma vez. Então comece aos poucos, já que o dinheiro que você está colocando é pouco no início, você vai fazer isso também de uma forma didática, tá? Você não vai jogar, você não está jogando no lixo, não, você não está fazendo isso. Você vai começar tendo um norte, mas é óbvio que você ainda vai aprender muito ao longo do caminho. É muito melhor errar pequeno do que começar já com erros absurdos. O que isso quer dizer? Quando você começa com pouco, arriscando pouco, botando pouco dinheiro, percentual pequeno, em opções de maior risco, como a renda variável de maneira geral, os erros que você comete, eles vão ser muito menos representativos no seu dinheiro, eles vão doer menos no seu bolso. Imagina você já começar botando todo o seu dinheiro ali dentro. Qualquer erro que você cometa, qualquer situação que aconteça, você pode perder muito dinheiro e sofrer muito por isso. A gente já viu muito isso acontecer, eu vejo demais com nossos clientes. Tem muito cliente que investiu sem conhecer, sem saber o que estava fazendo lá no passado, perdeu muito dinheiro e criou um trauma. A pessoa cria um bloqueio para os investimentos e não consegue mais investir. E aí fica travada na vida, a vida financeira da pessoa fica travada ali, porque ela criou um trauma lá atrás por conta de decisões ruins, tá? Então comece devagar, comece pequeno e pouco a pouco vá evoluindo, vá crescendo, você vai aumentar o seu círculo de competências, o círculo de coisas que você entende e a partir daí você vai construir uma ótima carteira de investimentos, tá bom, pessoal? Então por hoje era isso, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Deu para falar bastante nesse papo, né? E siga acompanhando a gente nas próximas lives, se inscreva na Masterclass Investimentos Sem Cilada, mande para um amigo, convide as pessoas que você conhece, para que elas possam também assistir e também ficar prontas para identificar qualquer cilada e para saber como investir o dinheiro também com muita qualidade. Muito obrigado, até a próxima.